Fala aí galera, beleza? Bem-vindos a mais Tipo de Fishing. Vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos e seguir a gente no Instagram. Tendo alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente tenta ajudar vocês e outras pessoas também podem ajudar vocês. Querendo entrar no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Se você puder, seja membro do canal. O valor é bem pequenininho e ajuda muito a gente na geração diária de conteúdo sobre pesca. Todo dia às 18 horas tem um vídeo novo no canal. Para ser membro, o link está na descrição do vídeo. E camisetas Chibu de Fishing Wear. As camisetas do Lifestyle da Pesca pro seu dia a dia, disponíveis no primeiro link da descrição do vídeo, tá? Camisetas muito legais, com muitas estampas legais e também com um preço legal e qualidade do grupo Reserva, que também é Arezzo, que também é Hering, que são marcas muito boas, qualidade muito top. Dá uma conferida que você vai achar uma camiseta que vai te agradar. Pessoal, hoje a gente vai falar... Hoje é um vídeo de edição extra, né? Nesse horário das 10 horas. Que é perda de leitura de sonar em velocidade. Isso acontece, pessoal. E acontece razoavelmente bastante por alguns motivos. E é aí que a gente vai ajudar vocês a entenderem algumas coisas, né? E possivelmente vocês possam tentar resolver essas pendências, né, com relação à perda de leitura no seu sonar. Basicamente, vamos já cortar, fazer uma linha de corte de vídeo, né? Então, assim, pessoal, a gente está falando aqui de Garmin para cima, tá? A gente está falando de Garmin, a gente está falando de Humminbird, a gente está falando de Lawrence, a gente está falando de Furuno, a gente está falando de, enfim, de sonares com uma qualidade de intermediária para cima, de básica para cima, vamos dizer, né? Eu julgo, apesar de bons, os Garmins, a linha Striker principalmente, um sonar básico, né? Mas que ele é confiável, ele tem uma leitura boa. Quando a gente começa a ir para os amarelinhos, Lucky, similares, aí a gente tem, assim, para cada um tem seu valor, tá? Para muitos, eles foram entrada, eles ajudaram em alguma coisa, mas a qualidade deles é muito pobre, muito fraca para o meu modo de entender e do quanto a gente vai investir em um sonar. Então, o que eu falar para esses daí não vai se aplicar, tá? Então vamos lá. Então, como se dá a leitura e por que normalmente se perde leitura do sonar? Vamos entender como é que se dá a leitura do sonar. O sonar se dá, né? A leitura do sonar se dá com o transducer, que o pessoal às vezes chama de sonda, também tudo bem, que é um sensor. Quando o transducer está na água e ele vai fazer a leitura, ele vai emitir um pulso, esse pulso vai bater, vai retornar, ele vai mandar para a cabeça vai analisar e vai fazer uma representação gráfica do que ele está lendo lá no fundo, ok? Dificilmente você vai perder leitura com a embarcação parada, tá? Dificilmente. Porém, o que faz você perder leitura? Quando principalmente você perde o contato com a água, com a superfície água. Então você tem passando ar, ou ele está no ar, né? Ou passa uma bolha de ar, então isso vai fazer você perder a leitura do seu transducer. E isso vai dar com que você está perdendo a leitura do seu sonar, tá? Normalmente você vai perder leitura de profundidade. Se o seu Fish Finder, se o seu sonar tem GPS, ele vai continuar lendo velocidade, tá? Porque a velocidade, ele depende do sistema GPS. Já a leitura de fundo, profundidade, desenho, relevo de fundo, ele depende da leitura do transducer. São coisas diferentes. Isso precisa entender. Né? Falar, pô, meu sonar para de funcionar, mas está funcionando a velocidade. Lógico. Uma coisa é uma informação que está vindo via satélite, outro é uma informação que está vindo
do seu sensor, tá? O sensor de GPS, o receptor de satélite, está na cabeça, né, na tela do seu sonar. Não está no sensor, no transducer. O transducer é simplesmente um sensor de pulsos de sonar, tá? De frequência de sonar. Então, se você passou ar por baixo, o que acontece? Perde leitura. Opa, comecei a entender alguma coisa. O que eu preciso fazer? Eu preciso que este transducer, ainda que em velocidade, esteja permanentemente em contato com a água. Poxa, legal. Então, aqui, aquele negócio que eu faço... Putz, deixa eu pegar alguma coisa aqui que pudesse ajudar. Vamos pegar aqui esse papel aqui. Então, aqui nesse papel eu tenho minha embarcação e o fundo da minha embarcação, né? Vou pegar essa fivelinha aqui da minha filha. E aqui você tem o transducer do seu sonar, tá? E aí muita gente, o ponto certo de você instalar é aqui, ó, tá? Vem no manual. Se você ler o manual, você vai instalar do jeito certo. E monitorem a instalação do seu transducer, do seu sonar, quando você for mandar instalar. Por quê? Existe uma tendência de muitas pessoas... Vamos voltar lá, né? Primeiro aqui. O transducer normalmente ele fica na altura da linha de fundo, metade dele, né? Para fundo, sobrando para o fundo da sua embarcação e metade dele para cima, tá? Então essa é a linha do fundo do barco. É essa linha aqui de baixo. Então você vai ter metade para cima, metade para baixo. Exagerando seria isso. Porque isso garante que mesmo que em velocidade, você tenha fluxo de água passando aqui embaixo e não fluxo de ar. Ah, Shibu, mas isso, será que se eu arrastar o barco numa pedra, se aquilo vai acontecer? Pode bater no transducer? Pode. Se você não tiver cuidado, não tiver a consciência que o transducer está lá, em que posição ele está, que ele está instalado ali, pode vir dar problema. Normalmente, a gente não encosta de popa, né? Normalmente a gente instala na popa e normalmente a gente não encosta de popa para a terra. A gente encosta o bico do barco e geralmente motor, transducer, tudo vai ficar na parte mais funda e geralmente flutuando, tá? Normalmente, essa é o que a gente... Mas a grande maioria também, né, dos suportes, tem ele pode ser articulado, tá? Muitas vezes você vai travar ele naquela posição e se você tiver que articular, você vai ter que ter uma chavinha para aliviar e colocar para cima e depois aliviar e pôr para baixo. Por quê? Porque se ele estiver solto, com a velocidade ele pode levantar sozinho e te dar erros de leitura. E o transducer tem que estar sempre perpendicular ao fundo, tá? Essa é uma regra de ouro do transducer, né? Se ele estiver inclinado, ele vai te dar uma leitura errada, num ângulo errado vai te representar tudo errado. Muita gente fala, Shibu, e se eu angular ele para frente, eu vou enxergar para frente? Pessoal, vai e não vai. Porque ele não foi feito para trabalhar dessa forma. A não ser os Panoptix, os Live da vida que você consegue angular, ou algum sonar que tenha tipo de leitura específica diferenciada, e isso são sonares geralmente só de classe militar que vai ter isso aí, né, que vai conseguir enxergar para frente e tal. Sonares de uso normal, assim, a gente não conhece nenhum que tenha esse tipo de leitura. Se você quiser fazer e testar e aprender a ler e entender isso, né, aquela resposta, o que vai te representar, porque ela não vai ser uma resposta de leitura fácil. Ela vai ser uma leitura distorcida e você vai ter que eventualmente se adaptar a esse tipo de leitura e eu acho que não funciona, tá? Opinião pessoal minha. Enfim, mas vamos ao que interessa. Muita gente fala assim, eu vou instalar ele mais para cima,
Por quê? Porque na hora que eu encostar, ele não vai encostar o transducer no fundo. Não tem o perigo de bater algo no transducer. E aí quando você tá com esse transducer, ó, vou com o dedo aqui. Em vez de ele estar aqui, você tá instalado aqui, com o barco parado, a linha d'água vai estar aqui por cima, ele vai estar imerso, ele vai ler. Aqui, ó. Com velocidade, o que acontece? O barco começa a decolar, aqui começa a água a passar por baixo e você não tem essa sonda 100% na água o tempo todo. Então ele vai começar a perder leitura. Tanto que muitas embarcações têm um problema crítico de leitura de sonar ao longo de ao longo das velocidades, né? Então cada barco vai ter uma limitação de velocidade, porque às vezes ele decola demais ou começa a admitir ar demais por baixo do casco e o ar vai passar por baixo da sonda e vai distorcer ou vai perder leitura da sonda, tá? Isso é razoavelmente normal, mas em altas velocidades, tá? Mesmo em barcos com mais performance, tá? Razoavelmente comum, principalmente com transdúceres comuns. Existem transdúceres especiais que são para instalar no casco ou por dentro do casco que tem um tipo de leitura diferente, tá? Mas não são transdúceres normais que vêm nos kits de sonar, tá? Assim como existem transdúceres mega potentes que vão enxergar muito para quem vai pescar muito, uma profundidade muito grande, tá? Mas são coisas fora da curva. A gente está falando normalmente com o usuário normal ou primeiro uso, né, de sonares. Então precisa de pegar essas manhas. Então, seu sonar está perdendo leitura, primeira coisa, olha como está o seu transducer. 90% dos casos vai ser que ele está instalado acima do que seria o ideal, tá? Fato. Outra coisa, pessoal, existem linhas e quilhas e às vezes ângulos, né, nos cascos das embarcações, nas quais normalmente ele gera turbulência, ele gera bolha. Então, quando a gente vai fazer a instalação do transducer, é necessário se observar estas linhas, tá? Linhas de casco e muitas vezes drenos, tá? Drenos, bujões que existem no casco, que é para drenar um viveiro ou para alimentar a água de um viveiro e tal, que vão gerar uma turbulência, tá? E isso a gente tem que fugir desses pontos para colocar o transducer, porque senão, na velocidade, isso vai gerar bolha e vai perder a leitura do transducer. E existem algumas embarcações que tem muito ribite ao longo do seu casco, né, do seu fundo, né, muito ribite, e esses ribites geram por si só essa turbulência com ar e vão fazer você perder leitura, tá? A gente tem o caso, por exemplo, de um modelo de embarcação chamado Swell, que a gente ajudou uma pessoa, o seu Nelson aqui do Sim Imóveis da Ilha Comprida, a tentar achar um ponto melhor de leitura, porque é uma embarcação muito robusta, uma embarcação legal, mas uma embarcação que tem alguns designs de casco que não favorecem a leitura de sonar. Ele gera muita bolha e você perde, né, leitura. Tanto que muitas pessoas já devem ter percebido isso, que às vezes com ele instalado no lugar certo, você tem uma leitura limpa. Mas quando você pega um mar mais repicado, né, com mais subida e descida, ou seja, o barco vai ficar saltando mais, vai ficar fazendo mais bolha, você perde a leitura. Por quê? Porque esse cavalgar da sua embarcação vai fazer com que você gere ar passando debaixo do transducer e isso faça você perder a leitura ao longo da velocidade, ok? Lembrando que
Não tem nada a ver velocidade, aferição de velocidade, da medição de velocidade, que essa tem a ver com o GPS, com a leitura de profundidade, tá? Que é dada pelo transducer. Isso é necessário entender, porque a primeira coisa que a pessoa chega é falando realmente, como eu já falei anteriormente, fala, Chiboa, o sonar funciona bem, parado, e quando a gente anda acima de uma velocidade X, ele perde leitura, mas a velocidade ele continua lendo. Continua lendo porque é outro sistema que está lendo, não é a sonda ali embaixo que está lendo. Beleza? Espero ter ajudado, um abraço, até a próxima.